noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações hoje e sempre. Vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando os nossos corações. Vamos cumprimentando a espiritualidade que está aqui desde cedinho, preparando este ambiente para nos receber. Cumprimentando os nossos mentores, agradecendo a eles pela oportunidade, por nos trazer até aqui. Vamos nos ligando até Jesus, pedindo a Ele sabedoria para que possamos compreender as palavras do Evangelho. E vamos pedindo a Ele que nos ligue ao nosso Pai, nosso querido Deus. Vamos colocando nas mãos de Deus todas as nossas angústias e tudo aquilo que aqui viemos buscar esta noite. E assim, vamos abrindo o Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Vamos envolvendo o seu Durval, que trará o Evangelho desta noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Então, eu chegando, o Evangelho já estava aberto, talvez seja a lição que a gente precisa. Então, nós vamos falar sobre essa lição que é muito importante, porque ela fala realmente da nossa família, coisa que às vezes nós não entendemos, às vezes, porque tanto desentendimento na nossa família, às vezes tanta confusão. E essa página não chega a ser uma página inteira, mas ela mostra realmente a causa pela qual nós passamos por isso. Aqui é do capítulo 14. Honra teu pai e a tua mãe. Então diz o seguinte aqui: parentesco corporal e parentesco espiritual. Então veja que só o início da lição já mostra que nós temos os parentes espirituais e temos os parentes corporais, que às vezes são os parentes os quais nós temos alguma coisa que não faz com que nós, de alguma forma, tenhamos aquele amor por um irmão, dessa forma. Então diz, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Então veja que o corpo procede do corpo, porque os nossos pais, numa relação que nós entendemos, vai naturalmente fornecer o corpo do filho ou da filha. Mas o corpo, naturalmente, ele é formado quando a mulher fica gestante, engravida, mas o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, com certeza, nós não fornecemos o espírito já existia. A mulher gestante, o espírito já passa. Quando nós falamos em aborto, esse tipo de coisa, nós sabemos que quando a mulher engravida, logo o espírito que vai reencarnar daquela mãe, ele já passa a tomar conta do corpinho dele. Veja como é interessante. Coisa que às vezes a gente não sabe, comete determinadas coisas, por falta de conhecimento. Por isso que Jesus dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, quando nós conhecemos a verdade naturalmente nos fará que sejamos livres de determinadas coisas. E quando nós conhecemos a verdade, sentimos um grande peso nos nossos ombros, porque quando vamos fazer alguma coisa errada, nós lembramos da verdade que conhecemos. Às vezes a gente até pensa, puxa, era bom que eu não conhecesse nada. Então, com certeza, nós conhecemos, procuramos de alguma forma viver uma vida um tanto mais regrada. Sabemos das consequências que nós conseguimos arrecadar diante dos nossos erros, das nossas falhas. Então, nós procuramos, quando conhecemos a verdade, procuramos assim colocar um freio na nossa vida. Aquela coisa que diz, olha, não faça isso, não foi assim que você aprendeu. Às vezes convivemos com riquezas, com materiais, e às vezes, se nós não entendermos, nós vamos querer tirar proveito daquilo. E naturalmente nós estamos arrecadando mais dívida para outras encarnações, ou às vezes até para essa mesma encarnação. A honestidade. Então, o dia que o homem entender isso, veja que nós vivemos numa política, que o dia que os homens entenderem isso, com certeza não teremos mais ninguém desonesto. Viveremos num planeta de luz, num planeta melhor, um planeta onde ninguém vai querer, de alguma forma, tirar proveito dos seus irmãos. Veja como é importante. Então, diante disso, nós sabemos o espírito que ele vai tomar conta daquele corpinho, que ele vai reencarnar ali. Com certeza ele vai estar muito feliz porque ele vai vir à luz do mundo, aonde essa oficina de conserto vai nos ensinar a viver, a ensinar a ter uma vida decente, uma vida melhor. Então é muito importante a nossa encarnação. Muitas pessoas às vezes se queixam da vida, eu não sei por que eu nasci. Outros respondem para a mãe, para o pai, eu não pedi para nascer. Imagina quanto nós pedimos para nascer. Nós não somos 1/4 de espíritos encarnados, nós temos mais de 3/4 esperando uma encarnação. Veja que antigamente as pessoas mais antigas tinham 10, 12 filhos, 15, 20. A minha mãe teve 12. Porque é importante a nossa encarnação aqui, porque essa terra aqui é uma oficina. Então diz, essa terra é uma oficina onde... Bom, depois eu falo. Trava a voz, né? Então, nos lembramos disso. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então veja também a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos. É importante porque nós sabemos disso. Nós, como pais, temos que cuidar dos nossos filhos, fazê-lo progredir, ensinar primeiramente as coisas espirituais. Não adianta nós colocarmos nas melhores escolas, as escolas mais caras, dos melhores professores. Não, os primeiros ensinamentos vêm do lar. Os pais devem pegar na mão do seu filhinho, levar para uma determinada igreja, para uma determinada religião, ensinar as leis de Deus. Quando os nossos filhos, como nós, aprendemos as leis de Deus, nós procuramos viver uma vida decente. Não, isso não me pertence, não vou colocar a mão. Poxa, mas eu vou ficar pobre a vida inteira? Vou. Jesus era pobre. Jesus mesmo dizia, o Filho do Homem não tem uma pedra onde apoiar a cabeça. E por que nós vamos nos envergonhar de ser pobre? Então veja o quanto é importante nós termos determinados conhecimentos. Eu não pedi para nascer, eu não sei por que eu nasci. Essa terra não ensina nada. Olha o quanto nós aprendemos aqui na terra. E sabemos que a lei da reencarnação, ninguém pode de alguma forma contestar. Veja quantas vidas nós temos que passar para aprender, para naturalmente ir aprendendo devagar, como se fosse um remédio que nós tomássemos de gota para naturalmente ficar curado, como se estivéssemos num hospital, lá no 15º andar.
Cada andar que nós descemos, nós vamos nos curando até chegar naturalmente na portaria de onde vamos nos libertar. Fazer que nem aquela mulher, né? Ela estava lá no hospital e, de repente, a morte veio buscar ela. Ela falou, não me leva de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um pouco. Eu vou ser outra mulher. Aí lá no hospital ela não podia sair, mandou chamar costureira, manicure, cabeleireira, se enfeitou toda. Ficou muito bonita. De repente deram alta para ela. Aí quando ela saiu, a ambulância estava lá esperando para levar ela, ele escorregou o pé, bateu a cabeça, morreu. A morte estava perto dela, falou, você é mentirosa. Você falou que ia me deixar viver mais um pouco, agora você me leva. Ela falou, mas eu não te reconheci, você parecia uma outra mulher. Então é bom a gente ser a gente mesmo. Nunca querer ser outra pessoa. Do jeito que a gente é, da simplicidade de tudo isso. Então nós estamos vendo como Deus nos dá oportunidade para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Às vezes nós procuramos as melhores escolas para os nossos filhos, não quer que os nossos filhos vá para a escola pública, e às vezes esquecemos de ensinar a verdadeira lição que vai ficar para a vida inteira, os conhecimentos do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Então veja que quando nós ensinarmos os nossos filhos de alguma forma, e o nosso filho de alguma forma ele errar, e for naturalmente procurado pela justiça, pela polícia de alguma forma, se nós ensinamos tudo para ele, a nossa consciência está livre. Não foi isso que eu ensinei para o meu filho. Ensinei para o meu filho os ensinamentos do Cristo, passei tudo isso para ele. Se ele errou, a culpa não é minha. Mas se nós formos displicentes, deixar ele fazer o que quer, correr pelos cantos do mundo, com certeza nós vamos carregar uma pena muito grande. Porque ao chegarmos do outro lado da vida, vai ser perguntado para cada um de nós, o que fizeste dos filhos que eu vos confiei? Então estaremos de alguma forma pedindo a Deus uma nova encarnação para receber aquele espírito de volta, para podermos levar ele para a luz. Mas nós vamos conseguir levar ele para a luz? Vamos. Porque todos nós um dia nos tornaremos anjos. Nós vamos aprendendo, habitando outros planetas mais evoluídos, até nos tornarmos anjos. Porque Deus, naturalmente, se perguntar para uma pessoa de determinada religião, quem são os anjos? Naturalmente a pessoa vai responder, os anjos são criaturas que Deus coloca dele para ajudar ele. E os outros, o que Deus faz? Então, naturalmente, Deus não vai escolher criaturas para viver perto deles. Todos nós seremos anjos. Amanhã reencarnaremos em outros planetas, novos aprendizados, vida completamente diferente, e também se aproximaremos de ser um espírito de luz. Todos nós já ouvimos falar de Emmanuel, André Luiz, Eurípides Barçanufo, todos esses espíritos de luz. Mas se analisarmos quem foram eles, pessoas como nós. Quem foi André Luiz? Um médico que atendia as pessoas. Quem foi Emmanuel? Emmanuel trabalhava no Sinédrio com Pôncio Pilatos. Não tinha coragem de conversar com Jesus quando Jesus queria conversar com ele. Ele só foi conversar com Jesus porque Flávia era tomada de lepra. Flávia era filha dele e ninguém conseguia curar. Mas Lívia, a esposa dele, conversava com Jesus. Ela amava Jesus, mas Jesus queria que ele perdesse o orgulho e fosse conversar com Jesus. Mas quando ele viu que não tinha jeito, ele foi na calada da noite conversar com Jesus. E Jesus disse para ele, por que vens esta hora para falar comigo? Então ele tinha vergonha, porque ele trabalhava no Sinédrio, e Jesus era tido como um feiticeiro, assim como nós. Muita gente já me chamou de feiticeiro. Eu falo, eu sou feiticeiro sim, mas sou feiticeiro do bem, acho que não sou nem dos piores. Então, da mesma forma, Jesus era tido como feiticeiro.
E se aquelas pessoas do Sinédrio conversassem com Jesus, as outras pessoas faziam a graça daquilo. Ah, você também foi conversar com aquele feiticeiro? Então eles têm um receio de conversar com Jesus. Mas mesmo assim, na calada da noite, Jesus disse para ele: eu vejo em você um rastro de humildade. Porque mesmo na calada da noite ele foi. E Flávia ficou curada da lepra. Então veja que às vezes temos que quebrar o nosso orgulho. Quando eu estava na federação, há vários anos atrás, não posso falar, senão vocês descobrem a minha idade. Você chegava lá na porta da federação, olhava para lá para ver se não tinha ninguém para poder entrar lá dentro. Tinha vergonha de entrar dentro da federação. Assim como muitas pessoas também têm vergonha de entrar aqui e falar: é um centro espírita, sou um feiticeiro. Mas sei que se eu fosse fazer feitiço, fazia para uma pessoa, mas não aprendi. Ia fazer para minha mulher, para ela ficar boazinha para mim, mas também não consegui aprender. Tentei, mas no kardecismo não ensina. E ela está do mesmo jeito, 60 anos de casado, não consegui dominar ela ainda. Quanto mais tempo de casado, mais ela me domina. Então veja como é importante. Nós vamos chegar aqui num parágrafo que diz: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como os parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pelas afeições durante a vida terrena. Então, esses espíritos são pessoas que amanhã nós podemos reencarnar como irmãos, como pai e filha. A Bárbara, esqueci seu nome, mas depois eu lembro. Não, essa aqui. Hã? Ah, tá. Agora lembrei. Mas não são realmente tão ligados como pessoas que nós temos como amigos, que são muito mais irmãos do que os próprios irmãos de sangue. Às vezes a gente fala: eu me dou muito melhor com esse que não é do mesmo sangue, da mesma família, do que os meus irmãos de sangue. Porque nós somos muito mais irmãos ligados pela espiritualidade do que os próprios irmãos de sangue. É por isso que Jesus disse, quando ele foi lá ele estava lá numa reunião, chegou lá, os discípulos falaram para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão te esperando. Aí, ele olhando para todos disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e meus irmãos. Então quer dizer, todos nós somos irmãos. Pode ser negro, pode ser branco, pode ser amarelo. Quando se fala em racismo, o que é o racismo negro? Apenas um pigmento, alguma coisa, mas somos todos iguais. Se eu precisar de sangue, qualquer pessoa pode doar sangue para mim. Se uma outra pessoa precisar do meu sangue, eu posso doar, somos todos iguais. Não tem esse tipo de coisa, disso e daquilo, que se dizem, que se rejeitam. Então, todos nós somos irmãos. Mas, infelizmente, até hoje, o homem não conseguiu ter esse entendimento. O homem não conseguiu entender. Certa vez aqui na casa, nós tivemos a comunicação de uma senhora, um espírito que passou aqui pela terra como mulher. E ela não engravidava de forma alguma. Ela procurou os melhores médicos, todos os médicos diziam que ela não podia engravidar. Mas ela orava tanto, que um dia ela engravidou. E ainda para ser premiada, veio 2 rapazes, 2 irmãos gêmeos. E ela dizia: meus filhos são lindos. As meninas, as moças não saíam lá de casa. Ele chamava a atenção de todas as moças pela sua beleza. E de repente, ninguém de nós está isento das provas, não é verdade? Nós não podemos falar: não, comigo não acontece. Todos nós, naturalmente, estamos, de alguma forma, sujeitos a qualquer provação que a vida nos impõe. E de repente, um daqueles meninos lindos acabou partindo para a vida espiritual, acabou morrendo.
A mulher ficou desesperada e começou a blasfemar. Senhor, eu pedi tanto. O Senhor me deu 2 filhos mais lindos que existe. E de repente o Senhor me tira um. De repente, numa noite, na hora do seu sono reparador, alguma coisa falou no ouvido dela. Não blasfeme contra o grande Deus. Deus te mandou 2 e tirou um para que você não ficasse sem nenhum. Então nós vemos como funciona a justiça divina. Deus mandou 2, tirou um, que os 2 eram iguais, muito parecidos, mas ele tirou um para que ela não ficasse desamparada, não ficasse sem nenhum. Então veja a grandeza de Deus como funciona, como nós não podemos contestar de forma alguma. Puxa, eram 2, de repente o Senhor me tira um, mas ela ficou com outro, com o irmão dele. Daquele dia em diante, ela se ajoelhou, pediu perdão e nunca mais blasfemou contra Deus. Obrigado, Senhor. Eu tenho um. Eu não estou sozinha. Se tivesse ido um e fosse embora, eu estaria sem nenhum. E provavelmente aquele que foi embora, que era naturalmente o filho que vinha sozinho, caso não fosse gêmeos. Então não podemos contestar a grandeza de Deus. Então, como nós estamos falando, né? Que às vezes acontecem coisas na nossa vida e nós não sabemos o sentido daquilo. Vivemos perguntando, achando que Deus não existe, que Deus se esqueceu de nós. Ah, Deus esqueceu de mim. Ele não se lembra de mim. São tantas pessoas no mundo, como que Ele pode lembrar de mim? Eu acredito que um pai e uma mãe nunca se esquecem dos seus filhos. Está gravado na nossa alma e nós não nos esquecemos dos nossos filhos. Quanto à educação que temos que dar para os nossos filhos, nunca podemos nos esquecer de que o melhor ensinamento que nós possamos levar para os nossos filhos, os ensinamentos de Jesus. Quando eles aprenderem, com certeza teremos um mundo melhor que nós estamos esperando. Um mundo de honestidade, um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo irmanado, de pessoas irmanadas como irmãos. E é esse mundo que nós estamos esperando. Mas infelizmente às vezes nos esquecemos. Quando acontece alguma coisa, como naquele caso daquele rapaz que não queria estudar, e o pai falava para ele: filho, estuda. Você vai se formar, você vai ser um grande homem. Ah, pai, eu não quero saber. Os vizinhos reclamavam dele porque não respeitava os vizinhos. E o pai falava: filho, vamos lá na casa espírita comigo, me acompanha. Eu gostaria... Ah, pai, eu não quero isso. Isso aí é para velho. Quando eu ficar velho eu vou, agora eu não quero. Mas aí o pai arrumou um jeito de fazer ele seguir direitinho. Falou: filho, se você se formar, eu vou dar um automóvel novo para você. E todo jovem, hoje não todo mundo tem carro, mas naquela época, poucas pessoas tinham carro e nem fabricava carro ainda no Brasil. Fabricava só carro em outros países. Eu vou dar um carro novo para você e você vai poder escolher o automóvel que você quer. Aí ele, louco para ter um automóvel, né, para naturalmente arrumar namorada, esse tipo de coisa, se esforçou e se formou. No dia da formatura, o pai dele embrulhou o evangelho bem embrulhado num papel celofane, colocou numa caixa e entregou para ele de presente. Ele ficou feliz. Ele falou: aqui deve estar a chave do meu carro, deve estar os documentos do carro novo que meu pai me prometeu. De repente, quando chegou em casa, abriu a caixa, era um evangelho. Ele jogou longe e falou: não preciso disso. Meu pai me enganou. Como ele já estava formado em medicina, ele não precisava mais do pai. Foi embora de casa, abandonou o pai.
Mas o pai não ficou triste. O pai sabia que ele ia voltar. Mas a vida naturalmente nos cobra... Está na hora? Mas a vida nos cobra de alguma forma. A vida nos impõe que nós não temos como fugir. De repente, o pai morreu, ele casou, teve filhos, começou a passar pelas provações com os seus próprios filhos. Aí ele foi obrigado a abrir o Evangelho. Quando ele abriu o Evangelho, no meio do Evangelho tinha um cheque assinado em branco e um bilhete. Filho, você pode escolher o carro que você quiser. O cheque está assinado. O carro vai te levar pelas estradas do mundo, mas o Evangelho vai te levar pelas estradas da vida, pelas estradas da luz. De repente, com o Evangelho na mão, ele começou a chorar. Pai, como o Senhor era inteligente. O Senhor é um dos homens mais inteligentes que existe. O Senhor sabia que um dia eu tinha que abrir esse Evangelho. O Senhor esperou. O cheque não vale mais porque caducou, mas as lições valem muito mais. Pai, muito obrigado. Naturalmente o Evangelho ainda vai ensinar muito mais. E daquele dia em diante, ele viu quanto o pai dele era inteligente. Ainda estava escrito no bilhete: filho, se você quiser começar agora, comece pela página marcada. E a página marcada deve estar aqui nessa lição. A gente sempre conhece, né? A ingratidão dos filhos para com os pais. E o Evangelho nos ensina realmente. Nos faz voltar atrás. Nos faz começar a reviver de novo. E assim, a base de todo o Evangelho, de todos os ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus dizia: os meus filhos conhecem a minha voz. As ovelhas conhecem a voz do dono. E eu sou a voz do mundo. Que Deus abençoe a todos e muita paz. Vamos fechando os nossos olhos e fazendo agora a nossa parte, nossa caridade espiritual. Vamos abrindo os nossos corações em vibrações de paz, de amor, tirando tudo que há de melhor, para que a espiritualidade leve onde houver maior necessidade. Vamos vibrando por todo o nosso planeta, que seja um planeta de paz e de tranquilidade. Vamos vibrando por todos os países que estão em guerras ou em conflitos. Vibrando pela vivência do Evangelho em todos os lares. Vamos vibrando pelos orfanatos, pelos asilos, pelos presídios e casa de menores infratores. Vamos vibrando por todos os doentes, onde houver um leito de dor e de sofrimento, nos lares ou nos hospitais. Vibrando por todos aqueles que dormem nas ruas, que não têm um lar para voltar. Por todos os que estão desempregados, passando por necessidades e privações. Vamos vibrando pelos nossos familiares, os que estão perto, os que estão longe, pelos nossos amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Vamos vibrando pelos familiares e amigos que já estão na pátria espiritual. Vamos vibrando pelo nosso local de trabalho, nosso local de estudos, por esta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Vamos vibrando pela nossa rua, nossos vizinhos e pelo nosso lar, por cada um que lá deixamos nessa noite. E vamos pedindo licença à espiritualidade para vibrar por nós mesmos,
pedindo força, coragem e equilíbrio para que possamos vencer os nossos desafios sem esmorecer a nossa fé. E agora vamos passando por passe coletivo, vamos nos acomodando confortavelmente em nossas cadeiras, vamos elevando mais uma vez os nossos pensamentos até Jesus e a equipe de benfeitores que amorosamente zela por cada um de nós. Vamos nos envolvendo nesses fluidos que nos proporciona serenidade e paz. Mentalizemos nesse momento uma luz que envolve nosso corpo físico, penetra no nosso coronário e se espalha por todos os centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico e espiritual, e nos fortalecendo para que possamos trabalhar nossos pensamentos de esperanças em dias melhores. Permanecemos em silêncios alguns instantes, sentindo esse amor que nos envolve e tanto nos beneficia. E assim, vamos agradecendo essa equipe de benfeitores, agradecendo mais uma vez aos nossos mentores, agradecendo a Jesus pela luz do seu Evangelho, pedindo a Ele que leve os nossos maiores agradecimentos até o nosso Pai. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E assim, vamos encerrando o Evangelho da noite com a prece da nossa Mãe Maria, pedindo a ela proteção e auxílio. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, rogai por nós, pequeninos e pecadores, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.